Olá, virtuosas, sejam todas bem-vindas. Nesse programa você vai aprender os primeiros passos para conquistar o emagrecimento definitivo de forma leve e descomplicada. Eu sou Letícia Costa, nutricionista funcional e comportamental, e na aula de hoje nós vamos falar sobre carboidratos no processo de emagrecimento. Será que eles ajudam a emagrecer ou será que eles são os grandes vilões desse processo? Será que eu tenho que tirar 100% da alimentação para emagrecer mais rápido? Será que essa é a melhor estratégia? Então, tudo isso nós vamos conversar na aula de hoje. E se você se interessa por esse assunto, deixa uma curtida aqui para eu saber que você quer receber mais informações de qualidade sobre emagrecimento e já aproveita para enviar para sua amiga que também quer emagrecer. Eu sei que esse assunto é bem polêmico, as pessoas têm um certo medo de carboidrato para emagrecer, mas olha só, aqui é lugar de mulher madura. Então você já sabe que se você quer imediatismo, emagrecer 10 quilos de forma milagrosa, aqui definitivamente não é o seu lugar. Agora, se você busca um emagrecimento com leveza, de forma descomplicada e que você consiga manter para o resto da vida, te permitindo se libertar do efeito sanfona de uma vez por todas, aí sim você está no lugar certo. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre carboidrato e como utilizá-los de forma inteligente na sua rotina. Carboidrato costuma ser o maior terror das pessoas que fazem dieta, porque normalmente é aquela dieta restrita que tira tudo, que é tudo proibido e não pode açúcar e não pode nada e não tem sabor, não tem tempero. Sabe aquela alimentação que você não consegue seguir por muito tempo? Normalmente é uma alimentação baixíssima em carboidrato. E aí você retira todo o carboidrato, você tem resultado estético rápido, você emagrece muito rápido e pensa: nossa, essa dieta super funcionou para mim, certo? Se eu emagreci, logo funcionou. Errado. Se você tá nesse efeito sanfona, se você não consegue manter os seus resultados, é sinal de que essa dieta não funcionou para você. Mas você vive em um ciclo vicioso. Você emagrece rápido, não consegue manter, engorda tudo de novo, se apavora e aí faz uma dieta restrita de novo e vive nesse ciclo. É cansativo, te tira energia, te faz pensar que dieta é difícil. Mas será que realmente dieta é difícil ou o método que você está utilizando para emagrecer que não encaixa na sua rotina? Então você precisa entender a importância do carboidrato no processo de emagrecimento, na sua saúde, na energia, disposição. O carboidrato é importantíssimo, é um macronutriente que precisa estar na nossa alimentação, mas a gente precisa saber usar de forma inteligente que não prejudique os nossos resultados estéticos. Mas você pode e deve consumir carboidratos no processo de emagrecimento. Porque o foco aqui não é emagrecer. Emagrecer não é tão difícil. Se você coloca na internet dieta para perder 15 quilos em um mês, você encontra. Mas a dificuldade é permanecer magra. O permanecer que é o desafio. E é no permanecer que você não consegue seguir essa dieta restrita. E não vale a pena. Então, o foco aqui, meninas, não é fazer com que vocês só emagreçam. É fazer com que vocês encontrem um estilo de vida que vocês consigam se sentir em paz fazendo aquilo. Consigam sentir essa leveza que eu tanto falo para vocês. Porque dessa forma vocês vão conseguir manter esses hábitos saudáveis para o resto da vida. Eu ouço muito vocês me dizendo: eu vou fazer uma dieta restrita só para perder peso rápido e depois é só manter. O só manter, gente, é a parte mais difícil. É onde exige mais atenção, mais cuidado. Porque quando tu inicia o processo de emagrecimento, tu tá mais motivado, tá mais animado. Então ali tu até consegue fazer algo mais restrito. Mas essa motivação não fica pro resto da vida. E tu sabes disso. E aí quando a motivação cai um pouco, tu abandona. Porque aquilo que tu tá fazendo não tem nada de prazer ali. Não tem nada de gostoso, não tem sabor, não tem tempero, né? Então, tu passa o dia inteiro mal-humorada, então tu não vai conseguir manter. E você sabe que mudar não é fácil.
Eu sempre fui muito honesta com você. Eu sempre disse, olha, não vai ser fácil o processo, mas é possível. Com atenção, entendendo a importância, fazendo do jeito certo, porque você já sabe que não é fácil. Mas se você decide complicar, se você decide potencializar essa dificuldade, aí sim que o processo inteiro se torna cansativo, entende? Então, para que você consiga manter os resultados, você precisa fazer do jeito certo, que é tudo que eu vou te explicar aqui. Cada aula que você tem aqui comigo, cada contato, você vai aprendendo um pouquinho mais para que tu consigas ter autonomia alimentar. Saber montar a sua própria alimentação. Saber o que fazer e parar de querer resultados imediatos. Porque você não engordou da noite para o dia, né? Então, você também não vai emagrecer da noite para o dia. Há quanto tempo você está com sobrepeso ou obesidade? Há quanto tempo você vem se maltratando? Por que você quer resolver tudo em uma semana ou em um mês? Não é assim que funciona. Exige tempo, exige dedicação, aprendizado e constância. Você precisa fazer, refazer e fazer e fazer e fazer até virar um hábito na sua vida. Então, deleta isso de resultado rápido, porque não vai ser assim. Pelo menos não no método que eu vou te ensinar. Porque aqui você aprende como manter os hábitos saudáveis e não somente a emagrecer. De resultados rápidos, a internet está cheia. A gente vê várias propagandas de pessoas segurando plaquinha, menos 15 quilos em 15 dias, e conseguir esse resultado com a clínica X, clínica com medicamento tal. E realmente você consegue ter um resultado rápido. Mas as pessoas só postam o antes e depois. Aquela foto com sobrepeso e depois no peso ideal. Mas não postam o depois do depois. Quando a pessoa recupera o peso ou até ganha mais do que como ela iniciou. Então veja bem, não vale a pena. O que vocês veem na internet, vocês podem até se inspirar em algumas vidas reais. Cuidado com o que você segue. Porque às vezes você está se comparando com algum método que não é saudável, algo que você não deseja para a sua vida, ou com uma pessoa que não tem uma rotina como a sua. Então, talvez isso esteja te causando frustração, comparação. Então, se você for seguir alguém no Instagram, siga alguém que tem uma vida que você admira no sentido de, opa, ela tem uma vida parecida comigo e ela consegue fazer isso. Olha só, ela também tem filho, ela também trabalha fora e ela consegue se exercitar 3 vezes na semana. Então, essa pessoa é uma grande inspiração para você. Como que ela consegue fazer isso com leveza? Como que ela encaixa isso na rotina dela? Mas cuidado com o que vocês seguem na internet, porque talvez você esteja se comparando com algo que não é saudável ou que nem existe, porque as pessoas não postam o depois, quando elas estão frustradas, envergonhadas, inseguras, com sentimento de incapacidade. Ninguém posta isso. Então, essas dietas malucas vão abalando a sua autoconfiança, sabe? A sua autoestima. E aí você vai pensando, meu Deus, o problema sou eu. Eu já fiz de tudo. Eu paguei o programa mais caro e mesmo assim voltei a engordar. Então, toma cuidado, muito cuidado mesmo. Tudo que parece um atalho, que é muito rápido, que compara pessoas, vidas diferentes, desconfie. Desconfie porque tem grandes chances de você retornar para o seu peso ou até aumentar. Cuidado. Eu falo cuidado porque além de todos esses sentimentos negativos que você começa a pensar sobre você mesma, ao longo dos anos, você vai pensando assim, meu metabolismo não responde mais da mesma maneira. Mesmo eu fazendo a dieta que eu fazia quando eu tinha 20 e poucos anos, não estou conseguindo ter o mesmo resultado. Deve ser a idade. Opa, a idade influencia, mas o seu metabolismo está tão maltratado, você fez tanta restrição ao longo da vida que ele não está mais respondendo da mesma maneira. E cada vez mais vai ser mais difícil de você emagrecer. Vai ser difícil de você, mesmo quando você acordar para a vida, fazer do método certo, de forma saudável, você vai ver que o seu metabolismo não vai responder da mesma maneira.
Até você recuperar o seu metabolismo, vai demorar. Algo que você não precisava estar vivendo, entende? Você não precisava ter esse desconforto. Porque além de tudo isso que eu falei, o que mais que acontece, gente, com dieta restritiva? Mau humor, cabelo começa a cair, a unha fica fraca, metabolismo lento, como eu já mencionei. Você fica estressada, passa alguém na tua frente, teu filho passa, tu já tá explodindo com ele. Por quê? Restrição calórica. Teu marido quer conversar contigo, tu tá num estresse total. Restrição calórica. E aí você vive com dor de cabeça, indisposição, acorda se arrastando para ir trabalhar, não tem energia para treinar. Restrição calórica. Ah, meus hormônios também com a idade foram lá embaixo, não tenho libido nenhuma. Pode ser também da restrição calórica. Tudo isso que eu falei é multifatorial. Mas se você está em uma dieta restritiva, você vai sentir tudo isso. Teus hormônios sexuais vão cair, indisposição, cabelo, unha, pele, tudo vai ser prejudicado. Então, até que ponto vale a pena emagrecer rápido? E sem contar que esse emagrecimento não vai ser de qualidade, você vai perder massa muscular. E aí você vai ficar magrinha, só que murchinha. Sabe, você vai se olhar no espelho e você ainda vai se incomodar, vai se sentir, nossa, parece que eu sou uma falsa magra. Por quê? Porque não foi um emagrecimento de qualidade, no tempo certo. Tudo que é muito rápido também volta muito rápido. Então, não vale a pena. Os incômodos são muito maiores do que, nem sei se eu posso chamar de benefício, porque eu só consigo ver o emagrecimento. Mas a que custo? Com que qualidade? Não vale a pena. E eu nem mencionei que a vontade doce aumenta. Você restringe tanto que aí no final, eu não consigo porque eu tenho muita vontade de doce. E aí você descontrola no doce, descontrola nos fast foods, tem aquela compulsão alimentar, come sem parar. Por quê? Histórico de dietas restritivas. Inclusive, a sua vontade doce diminuiria se você comesse nutrientes certos, na quantidade certa, mas a restrição te faz sentir mais vontade de doce virtuosa. Então, tu já sabes que não vale a pena. Olha só, a direção é muito mais importante do que a velocidade. Coloca isso na tua cabeça, porque você está pensando só na velocidade, mas quando chega lá, não consegue manter. E você já vivenciou isso, você já sabe disso. Eu tô aqui enfatizando algo que você já fez várias vezes e o resultado sempre foi o mesmo. Então você já sabe que atalho não vale a pena, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você quer realmente se tornar uma mulher de virtudes, uma mulher que busca melhorar, uma mulher que busca conhecimento, não busque atalho. Não busque, porque você já sabe do resultado e não vale a pena. Então vamos começar do jeito certo? Topa esse desafio comigo? Então vamos começar entendendo qual que é a função do carboidrato e quais são as fontes, quais são os alimentos que são fontes de carboidrato. A principal função do carboidrato é gerar energia. E é por isso que você fica desanimada, cansada, não rende no treino, porque você está com baixa de energia. Esse é o papel principal do carboidrato. Então, você precisa consumir, como tudo na vida, com moderação. Mas você não pode deixar de consumir o carboidrato no processo de emagrecimento. Porque olha só, como o problema seria muito maior. As frutas são fontes de carboidrato, mas não tem só carboidrato ali. Tem fibra, tem água, tem nutriente. Então, se você deixa de consumir frutas, o seu problema será muito maior. Entende? Tem que ter, você precisa de nutrientes. Quanto mais cores na sua alimentação, melhor. Mas você não vai sair comendo fruta o tempo inteiro. Não é que, então, se eu sentir fome ao longo do dia, ao invés de eu comer biscoito, eu vou ficar beliscando fruta. Se você quer emagrecer, isso não é uma boa estratégia, vai ser mais saudável.
mas tu tem que aprender a comer nos momentos certos, na quantidade certa para você, porque daí você não vai sentir vontade de ficar beliscando. Mas essa substituição, vou tirar então esse salgadinho que eu comia e vou colocar fruta, vou ficar o dia inteiro beliscando fruta. Tá errado, porque tudo tem que ser na quantidade certa, numa quantidade moderada, principalmente se o seu objetivo é emagrecimento. Então, quais são as fontes? Vamos pensar, então, no seu prato de almoço ou jantar. O que seria carboidrato? Arroz, batata doce, batata inglesa, todas são saudáveis. Batata doce não é mais saudável que a inglesa, batata é batata e as duas são ótimas no processo de emagrecimento, certo? Só tem que dosar a quantidade. Então, o arroz, o feijão, o macarrão, o inhame, aipim, tudo isso é fonte de carboidrato. Frutas, legumes, aveia, tapioca, farinha de mandioca, farinha de trigo integral, tudo isso é fonte de carboidrato. Milho também é fonte de carboidrato. E olha só quantos alimentos saudáveis eu mencionei aqui. Mas, Letícia, se tu tá me dizendo que carboidrato é fonte de energia, que precisa estar numa alimentação para emagrecimento, por que ele ficou tão mal falado no mundo do emagrecimento? Porque as pessoas começaram a industrializar tudo. As pessoas têm dificuldade de ver uma banana madura na fruteira e pensar, vou comer, vou congelar para fazer uma vitamina. Não, o que elas pensam? Essa banana tá pedindo um bolinho. E aí coloca farinha e coloca açúcar e faz uma industrialização caseira. Então as pessoas estão perdendo o hábito de comer uma fruta. Às vezes vocês chegam para mim e perguntam, Nutri, o que eu tenho que comer para emagrecer? Como se fosse uma alimentação diferente do que as pessoas que não querem emagrecer deveriam comer. E não é. É comida de verdade. É comida que Deus nos deixou. Se a gente comesse o que Deus nos deixou, o que vem da natureza, nós não estaríamos doentes. O que Deus nos deixou? Frutas, verduras, proteínas, arroz, feijão, isso é da natureza. Mas aí você vê o arroz e faz o quê? Bolinho frito de arroz cairia bem. Você não come o alimento de verdade. Você vê uma cenoura, um bolo de cenoura, cairia bem com caldo de chocolate, farinha e muito açúcar. E aí? E aí as pessoas ficaram com medo, porque elas associam o carboidrato a um vilão do emagrecimento. E não é, é a industrialização. Inclusive, você faz isso na sua casa. Você faz essa industrialização caseira, que faz tão mal quanto se não dosar a quantidade. Então, às vezes, vocês pensam assim, esse bolo aqui, pelo menos, é caseirinho. Esse, pelo menos, eu fiz em casa, é todo caseiro, não comprei pronto, com conservante. O que tem de caseiro ali, gente? A farinha, o açúcar, os ingredientes não são caseiros. Você tem que ter o hábito de comer a fruta, comer o alimento. Então, não pense assim, o que eu tenho que comer para emagrecer? É barra de proteína? Se eu tivesse dinheiro para emagrecer, se eu pudesse comprar barra de proteína, se eu pudesse comprar essas coisas, aí seria fácil. Ok, é um quebra-galho, a barra de proteína, que ajuda muito para viajar, para ter na bolsa, ter no trabalho. Ótimo, mas o que é melhor? Uma barra de proteína industrializada ou comer a fruta? Gente, a fruta é a melhor opção. Mas e a proteína? Cadê? Come ovo. Complementa com ovo, frango, carne, um atum. É muito melhor. Então, às vezes, a gente está complicando, porque a gente pensa que é algo mais difícil, é algo que não é acessível, é algo que está distante, que eu não posso pagar, que eu não tenho tempo para preparar. Mas é que eu não tenho tempo, então eu acabo comendo o que tem. E o que tem é um pacote de bolacha. Mas quanto tempo você leva para descascar uma banana? Seja honesta com você, dá trabalho? Mas é que eu sou muito preguiçosa e só como fruta que não tem que descascar. Eu não como melancia de jeito nenhum. Mulher do céu, tu não é uma mulher que está buscando as tuas virtudes e tu queres edificar o teu lar?
Então, separa um tempo para organizar essas frutas, mas não deixe de comer, porque vai ser muito importante para a tua saúde, para a saúde da tua família e para o teu emagrecimento também. E tome cuidado, comece a voltar a comer a fruta, o alimento de verdade. E pare de pensar sempre em receitinhas. Inclusive, dos erros que eu vejo nos meus pacientes, Nutri, não estou emagrecendo, mas estou comendo tudo saudável. Tá, mas o que você está comendo? Bolinho fit da padaria, receitinha fit do não sei o que, receitinha, sabe? Tudo é receitinha. E, ok, tem alimentos saudáveis ali, mas tem muita caloria. Então, às vezes, você está se perdendo nessas coisas industrializadas, seja da rua ou na sua própria casa. Tudo você quer salvar a receitinha do Instagram, tá? 1000 receitinhas, bem calóricas, e não emagrece. Então, tem que tomar cuidado. Se a gente comesse o carboidrato que vem de Deus, que vem da natureza, eu posso te garantir que nós não estaríamos com sobrepeso e nem doentes. Então, às vezes você tem medo de comer banana. Eu tenho medo, banana tem muito carboidrato. Mas não tem medo de comer o bolo fit da padaria, que tem açúcar, farinha e mais um monte de coisa? Gente, eu posso garantir que eu nunca vou atender um paciente que está com sobrepeso ou obesidade porque comeu muita banana. Nossa, o meu problema é porque eu como muita banana. Não vai acontecer isso. Não vai. Então, normalmente teu problema está onde? Excesso de beliscos, bebida alcoólica, açúcar, farinha, industrializados, muitos extras, come o final de semana todo e um monte de receitas. Tá aí o problema. E é esse tipo de carboidrato que você deve se preocupar. Não com a batata, com arroz, com a mandioca, com as frutas, com os legumes. Não é esse tipo de carboidrato que você tem que se preocupar. Você tem que comer esses alimentos. Mas como tudo na vida, com moderação. Inclusive, eles vão te ajudar a emagrecer. Te ajudar mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Por quê? Se você vai se sentir feliz, bem-humorada, com energia, disposição, vai treinar bem, porque o carboidrato vai te permitir ter um bom rendimento no treino. Então, ele te ajuda a emagrecer, porque você vai viver melhor, você vai conseguir manter, você vai pensar, nossa, que delícia a minha comida. Eu não fico com fome o dia inteiro, não estou com dor de cabeça, porque olha o desconforto que é ficar o dia inteiro com dor de cabeça, você não vai aguentar. Eu não aguentaria. Então, eu sei que é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, não vale a pena. E não só esse tipo de industrialização caseira que eu estava mencionando, mas também, por exemplo, vamos pensar, arroz, tem diferença o arroz da farinha de arroz? Tem. Passou por um processo industrial, passou por um processo de refinamento. E o milho? Então milho é bom, logo farinha de milho também é. Não que seja ruim, mas já não é o alimento in natura. Então, a gente precisa cuidar com essas industrializações caseiras, com as receitinhas, como eu já mencionei. É diferente o índice glicêmico de comer o alimento e comer a farinha desse alimento. E é por isso que o carboidrato ficou tão mal falado, porque realmente é diferente a quantidade de calorias do arroz e da farinha de arroz. A farinha tem mais carboidrato, tem mais calorias, gera menos saciedade, tem menos nutrientes. Então é isso daqui que a gente precisa moderar o consumo. Mas o alimento em si a gente não deve ter medo. Mas o pobrezinho ficou mal falado porque o homem industrializou tudo. E tudo ficou mais calórico e com índice glicêmico maior e a gente sente menos saciedade. Por isso que ele ficou mal falado. Mas o que é índice glicêmico? Para que vocês entendam, para que fique bem claro. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que esse açúcar chega na nossa corrente sanguínea. Então, quanto mais rápido esse açúcar chegar na sua corrente sanguínea, menos saciedade você vai sentir. Então, todos os alimentos industrializados, eles têm um índice glicêmico maior.
Então, se você consome alimentos de baixo índice glicêmico, você vai se sentir saciada por mais tempo, que é, por exemplo, a fruta. Então, você come uma fruta e você consegue esperar a próxima refeição. Agora, se você consome um alimento, um carboidrato de alto índice glicêmico de forma isolada, por exemplo, você passa uma hora, nossa, que estranho, acabei de comer e estou com fome. Comi um pão, como é que eu tô com fome? Mas você comeu só o pão, um pão branco com uma manteiguinha. Então o índice glicêmico daquela refeição era alto. E logo você vai sentir fome logo em seguida. Aí você começa a beliscar, comer coisinhas fora. Eu sei que isso acontece com você. E aí você fica, nossa, meu problema é porque eu sinto fome o dia inteiro. O problema está na escolha dos alimentos. Então isso a gente vai conversar bastante, certo? Deixa eu ver aqui as minhas anotações para não esquecer nada do que eu tenho para conversar com vocês. Eu vou ensinar vocês estratégias para reduzir esse índice glicêmico. Então, quando a gente consome um carboidrato, se você consumir ele de forma isolada, o índice glicêmico da refeição vai ser maior, certo? Então, você precisa fazer uma boa combinação. Como que você vai fazer isso? Sempre que consumir uma fonte de carboidrato, você vai consumir junto com uma fonte de proteína, ou uma fonte de gordura boa, ou uma fonte de fibra. Pode ter tudo isso na mesma refeição? Perfeito, pode ter. Mas no mínimo e principalmente carboidrato com proteína. A proteína vai reduzir o índice glicêmico dessa refeição, fazendo com que você se sinta mais saciada por mais tempo. Então é muito diferente, por exemplo, você consumir uma tapioca. Tapioca é carboidrato, certo? Então uma tapioca com banana, um jeito errado de consumir, porque o índice glicêmico é muito alto, a quantidade de carboidrato é muito alto. Por quê? 2 carboidratos juntos, a farinha de tapioca e mais uma banana. Mas não são saudáveis? São, só que a combinação não está inteligente. Agora, essa tapioca com ovos, com atum, com frango, com carne moída, fonte de proteína, vai reduzir o índice glicêmico e gerar mais saciedade. Agora, eu vou reduzir um pouco a farinha de tapioca e vou colocar, quem sabe, uma sementinha de linhaça, uma sementinha de chia, que é fonte de fibra, que vai contribuir ainda mais para essa saciedade. Opa, muito melhor. Porque essa farinha tapioca nada mais é do que uma farinha branca. Então é a mesma coisa que comer um pão. É claro, né? Não tem o glúten, então para quem não pode consumir é uma alternativa de carboidrato. Mas pensando em calorias é bem semelhante. Então como que a gente vai melhorar a qualidade nutricional desse pão, dessa tapioca? Colocando fonte de proteína, de gordura boa ou de fibras. Então esse pãozinho com ovos, ou eu tinha mencionado a sementinha, que é fibra, mas poderia ser uma fruta. Então a tapioca com proteína de recheio e mais uma fruta. Perfeito? Essa combinação é inteligente para o seu emagrecimento. Outro erro muito comum que eu vejo também em consultório, principalmente por diabéticos que param de consumir coisas com açúcar e aí compram tudo diet. Vão lá no Produtos Naturais e agora geleia diet, tudo diet. E aí o que consome? Pãozinho com geleia diet. Mas não é melhor? Não tem açúcar? Não tem açúcar, mas cadê a proteína nessa refeição? O índice glicêmico continua sendo muito alto. Então, isso vai prejudicar tanto a questão da glicemia, para quem é diabético, mas também vai prejudicar o teu emagrecimento, porque você não vai sentir saciedade. E falta proteína, você precisa de massa muscular para emagrecer com qualidade, com uma pele bonita, sem ter essa aparência de murchinha. Sabe, quando alguém fala assim, nossa, depois que ela emagreceu, parece que envelheceu. Por quê? Não emagreceu com qualidade. E aí realmente fica mais enrugado, uma aparência mais velha, porque tá faltando nutriente nessa dieta, nessa alimentação. Então, proteína, sempre junto com uma fonte de carboidrato. Outros exemplos, vou comer um macarrão. Qual que é o problema do macarrão? Só o prato, no prato somente o macarrão com molho de tomate. Mas molho de tomate não é bom, saudável? É, só que não tem proteína, não tem fibra.
Então seria muito melhor macarrão, proteína, salada, que a salada é a fibra que vai controlar o índice glicêmico, vai gerar saciedade, e a proteína também. Então essa refeição se torna completa nutricionalmente e balanceada em calorias também. Então além de gerar saciedade, vai ter menos calorias nesse prato. Agora só o macarrão e ainda um carbonara, que é fonte de gordura com mais calorias, ou um 4 queijo também, muito calórico. Então tome cuidado na combinação, porque isso é muito importante, tá? O que mais então? Deixa eu ver aqui que eu anotei alguns exemplos que eu não quero esquecer de falar para vocês. Iogurte. Então, no meio da tarde, vou comer só uma fruta? Opa, é só carboidrato, vai me gerar menos saciedade. Então, seria muito melhor, quem sabe, eu adicionar um iogurte de boa qualidade, que vai ter a fonte de gordura, vai ter fonte de proteína, vai controlar o índice glicêmico. Vou colocar uma sementinha por cima, quem sabe, para gerar mais saciedade, ter mais fibras, perfeito. Não, eu quero mais proteico ainda, no meu plano alimentar encaixa. Não sei te dizer sobre quantidades, porque isso é muito individual, mas, por exemplo, no iogurte também tem a possibilidade de colocar um pouco de whey, que nada mais é do que proteína em pó, para deixar essa refeição mais proteica, gerar mais saciedade. Então, já é um lanche muito mais completo nutricionalmente, já é uma possibilidade diferente. Eu não gosto do iogurte natural, acho meio azedinho. Então, só de colocar o whey, se for um whey de boa qualidade, com sabor bom, esse iogurte já vai ficar mais gostoso. Mas compre um bom, um que você realmente goste. E aí sim, você vai conseguir tomar esse iogurte mais azedinho com um sabor diferente. E aí, virtuosa? Conseguiu ter mais clareza sobre esse tema? Conseguiu tirar um pouquinho o teu medo dos carboidratos? Conseguiu entender o quão importante eles são na nossa alimentação? Você conseguiu entender que no processo de emagrecimento, você vai conseguir manter a sua alimentação, a sua rotina comendo carboidrato? Esse era o meu objetivo principal hoje aqui contigo. Te fazer entender que não existe vilão. Não existe um alimento que emagreça. E não existe também um alimento que engorde. Então, não é a banana que vai te engordar e não é a salada que vai te emagrecer. Qual que é a quantidade, qual que é a frequência, até em carboidratos que não são tão saudáveis. Se consumidos com exceção, eles não vão prejudicar a tua saúde nem o teu emagrecimento. O problema é que a gente está exagerando. Nós não estamos comendo o suficiente. Nós estamos exagerando em tudo. E aí sim, isso se torna um problema. Então, o que eu quero é que a partir de agora vocês se atentem mais. Qualidade, quantidade e combinação. Tudo isso nós conversamos nessa aula. E só para finalizar, para que vocês saibam numa porção, numa medida, que vocês consigam identificar com o olhar de vocês, quanto de carboidrato deveria consumir, de macarrão, de batata, de arroz. Você vai colocar a sua mão assim, fechadinha, em cima do seu prato. Esse espaço é do carboidrato, com a sua mão fechada, mais ou menos. Isso aqui é uma porção de carboidrato consciente. Então, coloca a mãozinha assim, opa, tá muito maior do que isso, tá exagero. Não, tá realmente nessa quantidade? Perfeito, quantidade ideal. E de frutas, o que seria uma porção saudável? Uma unidade da fruta, ou se for, por exemplo, uva, alguma fruta que você vai cortar mais picadinho, melancia, você pode se basear em uma xícara. O que couber numa xícara é uma porção de frutas, tá? Do morango, da uva, da melancia, do melão. Então, que você cortar maior assim, porque você não vai comer a melancia inteira. Isso sim seria um problema, porque o índice, a carga glicêmica é gigante. Mas uma fatia de melancia, ótimo. Uma xícara dessa fruta, perfeito. Então, essa quantidade não vai prejudicar o teu emagrecimento e nem a tua saúde. Muito pelo contrário, vai ajudar. Por hoje era isso, virtuosa. Espero que tu tenhas gostado. Encerramos a aula sobre carboidrato, que é o primeiro macronutriente que eu vou falar aqui para vocês. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre a importância da proteína no emagrecimento e depois a importância da gordura. Então, vem muita coisa boa por aí. E nunca se esqueça que aqui, a minha missão com você é tornar o teu emagrecimento mais leve.